Seja bem-vindo à nossa 7ª aula, e nessa aula nós vamos encerrar essa parte dos arcanos maiores, né? Iremos para o terceiro setenário, fechando assim os 22 arcanos, e particularmente essa é a parte que eu mais gosto, porque aqui nessa parte, né, se a gente acha que o bicho pegou lá no segundo setenário, onde tivemos que encarar lições como da Roda da Fortuna e a Morte, né, que são lições profundas, né, onde temos que realmente olhar, fazer auto-observações e deixar coisas para trás. Aqui que o bicho pega, né? Aqui onde o iniciado, nós que nos propomos a nos trabalhar, passamos por duras provas, seja quem estuda tarô ou não, né? Porque o tarô é a linguagem universal, né? O tarô vem falar aqui para a gente de fenômenos, acontecimentos, transições em que todos nós passamos. E principalmente se estamos aí nesse caminho do autoconhecimento, a gente sente essas lições muito mais fortes, né? Porque percebemos essas lições como uma porta de entrada, como um degrau para nos desenvolvermos, né? Então, vamos começar, né? Peço que você respire profundamente. Vamos pedir aqui que a nossa guia, a nossa mestra, né, a autossacerdotisa, com a sua gnose e seu conhecimento, venha nos banhar, né, desse saber, e que tenhamos sempre em mente que essas lições, esses conhecimentos, nada mais e nada menos são para nos desenvolver, né? Desenvolvermos como pessoa, né? Refletirmos sobre a nossa vida, sobre as situações, sobre as fases. Então, respiremos profundamente, vamos adentrar no universo dos arcanos mais uma vez, pedindo clareza, compreensão, para que sintamos a essência desses símbolos sagrados e que eles nos ensinem, né? Que eles venham, se apresentem e nos ensinem aqui dentro desse estudo, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Comecemos, né? Só aqui fazendo retrospectiva, só para a gente se situar, né? Já fomos do louco, passamos aqui o primeiro setenário, as lições iniciais, as compreensões iniciais, a questão mesmo da caminhada, né? Que o louco vem nos ensinar, da entrega e a compreensão da iniciação através do mago, das ferramentas, da sabedoria da sacerdotisa, da magia sagrada através da imperatriz, através dos frutos, né? Que esse saber, que essa iniciação também, ela nos proporciona, o imperador que vem nos ensinar com essa síntese, né? O imperador vem com essa síntese, ensinar para a gente como sintetizar todas essas lições, né? Como preservá-las, né? Como utilizar esse conhecimento para concretizar os nossos objetivos mais profundos, né? E como utilizarmos essas virtudes, né? Dessas qualidades para aí galgarmos rumo ao nosso progresso, né? E o sacerdote, os enamorados, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o pendurado, a morte, a temperança, né? E chegamos agora no sétimo,
ou sétimo, perdão, gente. No terceiro setenário, que vai da carta o diabo até o mundo. Então, vamos lá, né? Vamos adentrar nesses conhecimentos. O que é que o diabo vem nos ensinar? Trazendo aqui, né? Como sempre, dentro desse nosso estudo, mais um verso. Uns versos, né? Aliás. Então, vamos lá. Respiramos profundamente. Quem sou eu? Face luz, face sombra. Quem sou eu? Aspirações, desejos, paixões. Afirmo que sim e afirmo que não. Que sim, pois sou desejo e magnetismo. Mas afirmo que não, pois não sou apenas isso. Me deleito, mas não me ludibrio. Me entrego ao desejo, mas não me acorrento a ele. Existe dentro de mim desejo, magnetismo, mas não me acorrento a ele. Na luz do diabo, eu vejo minha nudez. Reconheço que sou carne. Me dissipo de aparências, me conecto com o prazer. Isso faz parte de mim. Instinto, desejo e magnetismo. Me pertence e eu integro ao que sou. Respiramos profundamente, né? Sentir a conexão do diabo, né? O diabo, para os mais leigos, é uma das cartas até um pouco temidas, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Que se caso você já utilize tarô, se você já tem tarô e se você já joga para outras pessoas ou ainda não, né? Mas para as pessoas mais leigas é uma carta que é um tanto polêmica, né? Eu imagino só na época, né, aí em que se calcula o tempo do tarô, né, pelo menos os historiadores, como vimos, né, que eles constam aí os primeiros tarôs, né, que foram, digamos, registrados ali pelo 14, 15 século. E se a gente for ver aí nessa época, ainda existia áreas da Inquisição, né, a igreja ainda tinha um poder, né, ali visível. Então, o diabo, essa figura um tanto polêmica, né, religiosamente falando, mas quando entramos na seara do conhecimento esotérico, quando entramos na seara da própria gnose, né, já começamos a desmistificar essa figura do diabo e compreendemos, assim como Deus, ou vamos aqui, né, Cristo, né, por exemplo, e toda a sua parábola não, perdão, o acontecimento do seu grande retiro de 40 dias, né? E o seu encontro com o diabo, tentando ali aguçar o ego de Jesus Cristo, né? Interessante. E aí, eu não sei se vocês também já tiveram essa reflexão, já leram em algum lugar, mas eu acho interessante fazer elas com vocês agora. O diabo, né, e Jesus Cristo ali, na verdade, é como se fosse um só. Como assim, Clarice? Você está dizendo que o diabo e Jesus Cristo é um só? Calma, vamos respirar. Respiremos. Cristo, a figura do Cristo, né, representa ali esse lado do ser humano em que ele conserva as suas virtudes, né? Digamos que o Jesus, o Cristo, ele pôde aí
desenvolver essas virtudes e aí cumprir a sua missão, né? Como o Cristo encarnado, né? Compreendendo Cristo como consciência crística, né? Aquele que atingiu o estado crístico, né? Como consciência, né? Com consciência dessas virtudes, do amor, né? Despertou o amor, né? O amor, quando a gente fala, no sentido assim, universal, né? Incondicional. E aí as outras virtudes que isso também puxa. E o diabo é essa faceta do ego que existe dentro de nós, material, como polaridade. Lembremos sempre aqui, sempre no tarô, vamos estar nos remetendo aí às leis herméticas. Querendo ali, digamos, persuadir Jesus Cristo a ele utilizar aquele poder que ele estava se desenvolvendo para ele próprio, para o benefício dele egóico, né? Porque não era que, tudo bem, não, mas assim, temos que ver o contexto. Ele estava em uma iniciação, em um jejum, e ele teve a disciplina de... Porque ele poderia, né, transformar lá a pedra em pão, como ele fez lá, de transformar ali, né, de pegar 2 pães e multiplicar, e toda essa história dos peixes, né, se não me engano. Enfim, existe todo um entendimento aí esotérico também nessas parábolas, nessas histórias, só quero dizer parábolas, gente, histórias, né? Mas só que ele tinha que cumprir aquilo. A questão não era porque era errado ele transformar a pedra em pão e ele comer, mas ele tinha um objetivo naquele jejum dele, né? Assim como ele se jogar também de um... se jogue aí que os anjos vão vir e tal, e vão te resgatar. Como assim? Ele poderia sim se jogar e talvez os anjos fossem resgatar. Não, por que ele ia fazer isso? Para ele mostrar um poder para quem? Então, assim, o diabo também cumpre o seu papel como aí na história, né, gente? Depois vamos compreender essa figura mitológica do diabo, né? Só para a gente aqui adentrar nessa desmistificação do diabo também, né? Ele também tem um papel, né? Porque o opositor nessa história, ele coloca Jesus Cristo de frente a uma faceta dele, né? Uma faceta dele que existe, né? Porque ele também se fez humano, ele conseguiu vencer a carne da questão das virtudes, de prevalecer as virtudes. E a gente esquecer esse conceito da carne como se fosse uma coisa também negativa no sentido de ruim. Não estou falando aqui que é ruim, tá entendendo? E aí, ele conseguiu vencer, né, o diabo interior para cumprir o propósito dele, né? Mas não significa que o diabo é uma figura ruim, né? O diabo também tem um papel de nos colocar de frente a nós mesmos para ver até onde nós vamos, né? Aqui, a figura do diabo no tarô, né? Veja só, aqui vamos agora aqui para as imagens, né? Como sempre, trago aqui 3 imagens para vocês, né? Três arcanos, 3 cartas, né? 3 decks diferentes. Aqui, né, à nossa direita temos, né, o tarô de Marsella, o tarô de Waite aqui, tarô mitológico, né? Reparemos umas coisas em comum, né? Em comum não, comum. As 2 figuras que estão embaixo, acorrentadas, todos os 3 têm essa característica interessante. E reparem só, todos os 2 são polaridades, né? Remete um tanto que, gente, a carta lá dos enamorados, né? Interessante, né? Isso aí a gente observar também. As figuras, elas são um tanto animalescas, né? Você percebe um desenho, tipo, é humano, ao mesmo tempo parece um animal, né? Meio animalesco, porque remete essas forças que existem dentro de nós, né? Que são os impulsos, os instintos,
E a força material que existe dentro de nós, a polaridade, lembremos que estamos aqui e tal, mas também nós também somos animais, né? Temos o lado animal, temos o lado instintivo, porque ninguém aqui está iluminado nessa terra, né? Temos esse instinto, temos esse magnetismo também, né? E é interessante que aqui no Waite a gente remete um tanto até a figura do Baphomet, né? Que aqui o Edward, possivelmente com a Pamela, trouxeram aqui, né? Lembra um pouco o Baphomet, dessa coisa da materialização, da capacidade de materialização, né? Da transmutação da energia sexual, que também faz parte de nós, né? Porque o diabo ele vem para nos confrontar com o nosso lado sombra, mas ele também vem para falar sobre essa energia, né? Tipo assim, temos essa energia é necessária para a nossa vida, mas não estamos só aqui a serviço dos instintos e impulsos, né? Estamos aqui para deleitarmos da vida, mas nós não vivemos em função disso. Nós não vivemos em função disso. E aí o diabo vem trazer esse ensinamento. Temos desejo, temos magnetismo, mas não somos isso. Não somos apenas isso. Não somos só nossos instintos. Tá entendendo? Gente, eu estou falando aqui, lembrem-se sempre, aqui não estou falando de interpretação. Interpretação prática a nível de consulta. Estou falando aqui para que vocês sintam sempre, cara, que você vive falando isso, é só para a gente sempre lembrar. É a essência do ensinamento do arcano, tá? Para a gente compreender. Então, vemos aqui nessa parte o diabo trazendo essa força do magnetismo, né? E essas lições referentes a isso, que essa energia existe dentro de nós, está aqui, mas nós não estamos a serviço disso, isso está a serviço nosso no sentido de evolução também. Mas estamos aqui para vivenciar, porque estamos em matéria. Tá entendendo? E aí nós não sermos escravos dessas forças. Reparem só que todas as três cartas trazem essa coisa assim, desses instintos, eles estão bem amarrados. Não no sentido de prisão, mas no sentido do controle. Para o quê? Para utilizar a serviço. Faça o serviço. E aí, essa posição também do assim na terra como no céu traz essa força da transmutação. Porque imagina só se a gente só vivesse em função do prazer, em função da sombra, no sentido de desvair a energia e não fazer com que essa energia desse magnetismo, ela também sirva para a construção. Não estou dizendo aqui, aqui a gente quebra muitos conceitos também de culpabilização dessa força, né? Então a gente quebra aí tudo isso aqui nesse arcano, né? Por isso que é um arcano polêmico, né? Porque ele fala também dessa sombra, ele fala também desse desejo, das paixões, da energia sexual, não como uma coisa ruim, né? Mas uma coisa que existe, que faz parte da vida, mas nós só não vivemos só em função disso, existem outras coisas. E essa energia também ela pode ser trabalhada, né, para a nossa evolução, né? Por isso que é importante também a gente desmistificar o diabo, né? E o título esotérico, né, o Senhor dos Portais da Matéria, logicamente.
Na numerologia, temos aí... Interessante, lembram que eu falei, gente, do enamorado, né? 15, 1 mais 5, 6, né? O 15, aqui eu vou trazer, né, o Pramadi. O 15 é o 6 no novo estado, com experiência no caminho. Lá os enamorados estavam um tanto confusos, né? Da questão dos caminhos, da questão do livre-arbítrio ainda, né? E aqui a gente já vem uma questão evolutiva, que já está tudo mais claro. A gente escolhe. Sendo 3 vezes 5, está mais ligado à experiência humana que o 6. Interessante, né? Que ele traz, que aqui a gente sente bem mais a questão mesmo da matéria de uma forma mais consciente do que lá na lição, lá dos enamorados, da questão do livre-arbítrio, né? Aqui a gente tem mais clareza, né? Em relação às polaridades, às escolhas, né, que nós fazemos, né? Aqui a gente abre uma super desconstrução também, né? Porque lá no 6 meio que a gente faz uma dissociação do bom e do que é mal, né? Essa coisa de apartheid. E aqui a gente vem na unificação dessas forças, muito interessante, né? Peguem nota disso. A atribuição astrológica não é mais nada menos que o Crowley, ele foi taxativo, né? Em dizer que aqui é escorpião, né? Escorpião traz toda essa força, né? Também da sexualidade, né? Da transmutação, bem característico de escorpião. Palavras-chave, né? Aqui a título de interpretação, eu coloquei desse ponto em diante, né? Também na aula passada, eu acredito que nos últimos arcanos eu falei só palavras-chave mesmo que se encaixam bem geral aí. Materialização, magnetismo, controle dos instintos, desejo, sexualidade. Repare, controle dos instintos, eu não estou falando que é repressão dos instintos. Não é sobre reprimir nada, gente. É sobre você tá no comando. Você tá no comando ali. Você não está feito um animal ali. Interessante, né? Por isso que o Pramadi também ele fala sobre aqui nesse estado trazer mais consciência, né? Aqui nesse estado você tem consciência, você aproveita, você vai, você também faz suas meditações, reza, mas você também toma sua cerveja no final de semana, se você toma sua cerveja, você não toma, tá tudo certo também. Você ainda é humano, né? Você tem também as suas necessidades, você também quer um conforto material, você tem seu magnetismo, trabalha para isso, né? Então, porque também a gente não é só sobre sexo, né? É sobre materialização também, né? Por isso que eu coloquei aqui. No momento atual, por exemplo, cai essa carta, né? Cai o diabo, e aí na próxima aula que a gente vai ver mais sobre essa questão das consultas, né? No sentido de interpretação, nesse sentido do autoconhecimento, né? Seria isso, esse confronto da luz da sombra, dessas percepções também em relação à sexualidade. Nós vamos falar mais específico aí nessa próxima aula desses tópicos, né, dentro dos arcanos, como uma coisa se encaixa com outra, né? Mas, no geral, momento atual, se for o momento atual mesmo assim da pessoa, né, esse momento assim mesmo de perceber, né, evolutivamente, de forma evolutiva, perceber essa luz e essa sombra, né? Como conselho, experienciar a vida, mas também perceber que você está no controle, você pode sim experienciar, você pode sim, tá entendendo? A parada é você estar no controle, entende? Você está no controle da sua história. E aí, como conselho é bem isso também, entende? Dessa experiência, de experienciar. Como um trabalho muito bacana, porque materialização é magnetismo, mentalmente
Também magnetismo, percepção. Claro, gente, tem essa questão de cartas invertidas, uma parada para se trabalhar, de repente, né, como carta de trabalho, né, pode indicar isso também, dessa necessidade de se perceber humano, ou de vivenciar essa matéria, né, de uma forma mais consciente, trazer mais consciência para esses processos em relação à sexualidade, em relação à própria materialização, porque a energia da sexualidade é a energia de materialização, e a gente puxa outros saberes, como tantas, se você não for falar, pesquisa, né? Então, e aí é Kundalini e tudo mais aí que envolve esses estudos. Então, é isso. O diabo, né? Aqui só uma síntese para a gente sentir e dando seguimento aqui aos nossos estudos. Opa. Depois do diabo, a torre. Se você acha que você morreu legal lá na morte, então você não viu nada. Você não morreu legal lá na morte. Morrer legal é ótimo, né? Mas assim, gente, aqui na torre, tudo é para isso. A torre é uma estrutura, literalmente é uma estrutura. Repare só que os personagens, eles estão caindo lá de cima, e aí vem esse fenômeno que derruba esses personagens lá de cima e colocam eles lá embaixo, né? Interessante. Mas aqui, no segmento dos versos, vamos sentir essa força da torre, né? Uma curiosidade é que alguns autores até falam, né, que a torre faz uma referência a Maria Madalena, porque também Magdala se refere à torre, né? Interessante aí, uma das traduções. Então, vamos lá. Expiramos profundamente, vamos sentir a essência aí do arcano à torre. Quando pensei que havia ganhado o mundo, quando eu pensei que havia chegado no auge do meu lugar seguro, senti algo vindo de repente, acertando em cheio minha coroa, minha morada. Veio dizendo, alto lá, chegou a hora de se mover. Mas como posso me mover? Como posso abandonar tudo que conquistei até aqui? Toda esta torre que eu construí, todas as minhas verdades. A força do caos natural me disse, isso é necessário para a sua própria graduação. Terá que desconstruir o que aparentemente a deixa na sua zona de conforto. Sempre haverá uma torre a se cair, um segredo a desvelar, uma compreensão a atingir e uma crença a abandonar, seja por querer ou pela força de um raio. Foi bem sucinto aqui, né? Gente, a torre, ela é a própria crise. Por quê? Veja só. Temos a torre como uma construção de um mundo, de um pensamento ou de uma vida. E aí, a gente se sente acomodado com aquela estrutura. Agora está tudo certo, tudo ok, não tenho que fazer nada, está tudo certo aqui. Só que a vida não é assim, a vida não é estática. E sempre temos algo para evoluir, né? A questão aqui da torre é quando a parada está tão acomodada de um jeito que algo que vem do alto, interessante, né? Porque vocês reparem só, inclusive nos desenhos, todas essas figuras trazem esse acontecimento mexendo na coroa, e aí a coroa rege as crenças, os pensamentos, sabe? Então, assim,
É interessante, né? Porque aí essa torre ela vai cair por terra, né? Essa estrutura vai cair por terra quando essa acomodação ela chega no nível mental. Reparem, agora vamos para uma parte bem psicológica da coisa, em que há uma mudança interna, uma mudança interior dentro de nós, dentro da nossa cachola, né? E aí a torre, ela representa essa crise interna, essa crise interior que vem mexer com essas estruturas, né? As nossas estruturas mentais, né? Então, é uma reformulação. Se na horta a gente acha que morreu bem morrido, na torre a gente vem descobrir, meu Deus, eu tenho tanta coisa para desconstruir, né? Só que repare só, quando a gente não está consciente desse processo, e até quando a gente está consciente desse processo, porque a crise é um mecanismo que veio aí, tipo assim, isso pode acontecer mentalmente, mas muitas vezes se manifesta com acontecimentos fora. Exemplo, há muito tempo eu vivo a mesma vida de sempre, o mesmo emprego, e a família. De repente, tudo começa a desandar. Eu sou despedido, de repente, eu estou falando eu hipotético, tá? Uma pessoa hipotética, que de repente o relacionamento termina, ou há muitas crises, porque é necessário uma estruturação, né? E aí a torre, ela vem falar sobre essa estruturação, né? Ela vem trazer que a crise é necessária, porque imagina só, se não houver esse termômetro dentro de nós, de bem-estar, como é que a gente vai saber que uma coisa não está mais andando? Então, a gente tem um sentir indicando quando uma coisa não está andando mais, sabe? Que é um acordar, é um up. A gente está acomodado e, de repente, vê uma parada assim que, puta que pariu. Agora, com todo respeito, precisamos mudar uma postura, mudar posturas, possivelmente. Essa pessoa que ficou desempregada e agora ela vai ter que se reinventar. Ou ela vai ficar ali mesmo, uma míngua no vale de lágrimas. Mas só que a crise, ela vem para dar esse chacoalhado. E por isso que por isso que quando a gente compreende esse mecanismo, tudo se torna também... A males que vem para o bem, pronto, é a torre. Sabe? E é interessante que no tarô de Marcelle a gente percebe até uma coisa meio que divertida, reparem só as cores, né? É como se essa desconstrução também fosse necessária para a nossa evolução, para a gente não ficar acomodado. Se a gente está se achando muito ali, agora eu cheguei... Não, pô, enquanto você vive nessa vida terrestre, a gente está sujeito às desconstruções, né? Elas são necessárias para a nossa evolução. E aí, nesses versos, está muito claro o ensinamento-chave da torre, né? Essa queda, ela também vem nos ensinar, né? Ela também faz parte do nosso processo evolutivo, porque muitas vezes é através da crise que nós saímos desse comodismo para ingressarmos mais uma vez dentro desse caminho de autodescoberta, né? Então, vamos lá. O título esotérico da torre é o Senhor das Hostes dos Poderosos. Numerologia, trazendo mais uma vez aqui o Promade, 16, sendo o quadrado do 4, leva até o extremo as qualidades que este número representa. Interessante, né? Porque o 4 ele vem falar de estruturas. Só que essas estruturas, elas também, vez por outra, elas precisam ser revistas para que haja um fluxo, porque senão a gente fica estagnado. Essa é a ideia. É o eterno inspirar da vida, né?
tem outra, né? Estamos aqui na matéria, passamos por tudo isso, né? E assim o tarô vem nos consolar também de alguma forma nesse sentido, né? Estamos sujeitos aos prazeres e os desgostos dessa vida material, entende? Mas a torre, ela vem ensinar para a gente a necessidade de nos reinventar. Muitas vezes, sabe aquele projeto que estava na gaveta, daquela pessoa que foi despedida, daquela pessoa que de repente tinha um relacionamento, uma estrutura e tudo se foi por terra? E muitas vezes isso foi uma forma, né, que o universo encontrou dela se reinventar, de ela ativar aquilo, né? Porque senão ela ia ficar naquele comodismo aí até não sei quando. Então, para a evolução dela, para o bem dela, veio a torre, veio a desconstrução. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Peguem esse link, tá? E aí a atribuição astrológica é Marte, né? Marte, uma força mesmo vindo assim transformar. Eu também diria que é uma força uraniana, porque o Urano também traz essa coisa da desconstrução, né, dos paradigmas, da quebra dos paradigmas, né? Alguns autores também falam isso, né? Mas aí o Crowley ele traz essa força de Marte, que também faz sentido, que Marte vem trazendo mesmo esse movimento através do impulso, tá? Seria aí Marte e Urano, né? Eu diria assim, né? Palavra-chave: desconstrução, crise, sair da zona de conforto do lugar cômodo. Serve para quase tudo. Momento atual, sai da é tipo assim, meu amigo, desconstrução total, tudo caindo por terra. Para quê? Para você desconstruir, para você sair da zona de conforto, né? Do lugar cômodo, relação do mesmo jeito, revisão da relação, né? Mentalmente, revisão dos pensamentos, espiritualmente, revisão do seu próprio processo espiritual. Lembrando, processo espiritual não é um processo de iluminação, chegando aqui no estágio iluminatório, né? É essa compreensão de você aqui nessa escola, vida, tá aqui, você em matéria, pronto, aqui encarnei em matéria, tá aqui. Mas, assim, esse ser que encarna em matéria também tem lições para aprender, né? Então, espiritualmente falando, a torre vem com essa necessidade de vamos, tem mais coisa aqui para fazer, tem mais coisas para aprender, tem mais coisas para contribuir na Terra. Você não está aqui estático, nunca estamos estáticos, sempre temos coisas para melhorar, né? Temos coisas para aprender e também para servir ao mundo. E a torre vem colocar a gente nesse lugar mesmo, nessa necessidade de se reinventar, né? E sair dessa zona de conforto. Então, assim, e é outra carta, inclusive, que ela é muito mistificada e temida, assim como a morte, como o diabo e como a torre, mas para mim, quando você começa a estudar o tarô, você tem elas assim, ó, as cartinhas do coração, essas, que são as lições mais poderosas dentro do nosso processo espiritual. A morte, eu diria que também o diabo ensina muito para nós. A torre também, né? E aí, mais à frente, a gente também vai ver outras cartas aí, como a lua e o julgamento, né? Nem tudo é luz, né? E aí, o tarô já vem trazendo isso aí pra gente, né? Inclusive, Maria Madalena, né? Como também representando a carta Torre Magdala, ela vem também trazendo essa desconstrução pra gente. Ela veio também mexer com essas estruturas velhas, antigas, que não servem mais. Né? Ela vem trazer também tudo isso que é diferente, que é necessário. Pô. Então, sigamos, né? Para a gente aqui não sair do rumo. E aí, a torre, e vamos agora, meu Deus, vamos respirar um pouco, né? Porque a torre deixa a gente muito intenso, tudo muito intenso, tudo muito
E aí a gente tem esse brilho da estrela, trazendo a renovação, trazendo a esperança, trazendo essa alquimia sagrada das águas, lembrando, reparem só, né, gente, a estrela é uma carta que nos traz esperança, né, quando a gente vê, assim, a carta da estrela, ela nos traz um ar, assim, de esperança, de leveza, né, muito boa. Todas as cartas são boas, inclusive aqui, outro detalhe para falar para vocês, claro que mais à frente, em termos de... eu vou passar para vocês algumas grandes chaves em relação ao tarô, e mais adiantando essa grande chave, né, que não existe carta ruim, carta boa, todas as cartas são boas, todas as cartas também têm seu lado, porque tudo depende da posição da carta, viu, gente? Todas as cartas vão ter sua polaridade, elas são completas. E tudo que é completo dentro desse plano terrestre tem sua polaridade, né? Então, vamos aqui. A estrela. Respiremos, né, profundamente. Tome sua água. Jamais esqueça de tomar sua água. Vamos aqui. A estrela. Uma estrela veio e me trouxe compreensão de esperança e clareou as minhas águas, me despertando uma lembrança. E clareou as minhas águas, me despertando uma lembrança de quando eu era gota dentro da fonte divina. E encarnado aqui estou, bebendo desta fonte infinita e trabalhando junto a ela, compreendendo que ela é nutrida de tudo que planto, cuido e toco nesta vida. São as mesmas águas. As águas que me fortalecem são as mesmas águas que eu rego meu solo. São as mesmas águas que me nutrem. São as mesmas águas da fonte divina. Então, reparem só, né, gente? Sentimos essa qualidade da água na carta da estrela. E aí, vamos aqui, né? A estrela, reparem quantas pontas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pontas, né? A estrela... Perdão, gente, não é 7 pontas não, até eu tô louca. 8 pontas. É a estrela de Vênus. Aqui, da beleza, da harmonia, né? Da alquimia sagrada também, né? E é interessante que, menos o tarô mitológico, né? Que vem falar da caixa de Pandora, o tarô mitológico, mas a gente percebe aqui de Marcélia, né? Que até o Waite e a Pamela, eles permaneceram aí num significado, pelo menos do desenho do tarô de Marcélia, né? A mulher despida, com um pé na água, outro na terra, só que ela está com 2 jarras, é muito interessante, que até remete ao signo de Aquário. E aí, uma jarra, ela derrama no solo, e aí, veja só, essa água que ela derrama aqui no solo, volta para onde? Para aqui, para esse rio, né? Possivelmente. E ele está com outra jarra, e aí ele jorra essa água para o rio. Muito provavelmente, essas jarras cheias dessa água vieram deste mesmo lugar. E ele está aí fazendo esse processo, né, cíclico, muito interessante. E foi bem isso que eu também senti quando chegou esta parte em especial, né, que são as mesmas águas, as águas que me fortalecem, são as mesmas águas que regam o meu solo. Dessa qualidade mesmo da gente se nutrir da fonte. E aí, a gente nutrida dessa fonte, a gente vai
nutrir as outras coisas, porque a gente está nutrindo essa fonte. E aí a estrela nos remete muito à fé, nos remete muito à esperança, sabe? Então, por mais que vivemos a turbulência da crise da torre, quando a gente chega aqui na compreensão da estrela, aonde é que a gente tem que firmar a força, aonde a gente tem que se segurar, é na fé e na esperança. E aí é onde nós iremos nos alimentar. Compreendido? Simbologia, né? A filha do firmamento. E na numerologia, perdão, gente, o título esotérico. Numerologia. Passa-nos uma ideia de pureza e espiritualidade. Na tradição muçulmana, são 17 gestos litúrgicos e palavras que compõem a chamada oração. 1 mais 7 dá 8, o número do equilíbrio cósmico e ajustamento. Atribuição astrológica, como eu citei para vocês, aquário, né? Palavra-chave, as palavras-chave, né? A esperança, alinhamento com as forças criadoras, tá? Co-criadoras é a aplicação aqui, perdão. Confirmação que está na direção certa, né? Muitas vezes a pessoa, meu Deus, tanta coisa acontecendo e tal, quero saber se eu estou na direção certa, de repente cai a estrela. Pô, você não vai dizer não, né? Muda tudo, tá tudo errado. Não, né? Pô, é a estrela. A estrela, ela traz essa força de esperança, ela traz essa força de confirmação, né? Muito bacana. E que sintamos essa fluidez das águas, né? E da harmonia do planeta Vênus através dessa carta estrela. Sigamos. A gente respira na estrela, mas não acaba por aí. A Lua vem colocar a gente em confronto novamente com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com a criança assustada, né? Que acorda à noite e tem pesadelos, né? Com o mundo do inconsciente, sempre, sempre, sempre nos deparamos com essas forças, né? Como eu falei para vocês, a iniciação dentro dos arcanos não é uma escada, entendi essa lição, agora passo para outra lição e passo para a próxima carta, né? O tarô, ele não funciona dessa forma, né? É o eterno espiral. Então, sempre vez por outra a gente se depara aí com emoções, lições referentes aos arcanos, né? Diversos arcanos e diversas posições dentro dessa composição dos arcanos. E a Lua, ela coloca a gente de frente para as nossas incertezas, para os nossos medos, e para esse e nos coloca de frente a este universo do inconsciente, né, das águas da lama também. Vamos aqui, né, para os versos. Respiremos, né?
A Lua é um satélite iluminando nossa mente para o mundo. Que se encontra dentro do portal, construído por colunas. Ao caminhar, se depara com um mago, chamado consciência. E emergirá um ser, uma força inconsciente circundando sua vida. Na hora de você expressar suas emoções, na hora de tomar uma decisão importante, você chamará por todos, pois todos estarão chamando por você. Medo, insegurança, ilusão gritarão seu nome e você precisará atender o chamado. Assim, conseguirá a chave da libertação, passará pelas colunas, passará por detrás da lua e todos irão de mãos dadas, caminhando com você. Você conseguiu. Gente, a lua coloca a gente para confrontarmos nossos medos, nossas inseguranças, tá? Ela é uma carta mesmo que coloca a gente em conflito com todo esse universo nebuloso que existe dentro de nós. E é interessante, né? O consciente e o inconsciente. Sol, lua, né? E é interessante que essa força do inconsciente, por exemplo, que se apresenta, por exemplo, na hora de a gente tomar uma decisão importante, com certeza, nem que seja lá 1%, 2%, nunca vamos eliminar totalmente nossas inseguranças. Não se tem insegurança de nada nessa terra. Meu amigo, pois me ensina isso aí. Agora, a diferença é quando você atravessa o portal e você consegue caminhar, independente de medo, independente de segurança. Tá entendendo? Quando você consegue adentrar além da ilusão. E essa ilusão que eu falo aqui, gente, não é nenhuma ilusão amorosa, não, tá? Eu falo dessa nebulosidade que essas forças inconscientes querem fazer com que a gente não enxergue as coisas com clareza, entende? E aí, a carta da Lua nos ensina a enxergar essas forças com clareza, né? E perceber através dessas forças que elas existem, mas que nós não somos dominados por essas forças de insegurança, de medo, nós não precisamos ser dominados por elas. Podemos segurar nas mãos delas e ir com elas, entendeu? Elas também estão aí para nos ensinar, porque afinal, eu acredito que, pelo menos assim, né, grande parte da nossa criação, ela está muito cheia dessas coisas, porque, principalmente nós aqui do Ocidente, nós não fomos ensinados a entender essas forças, né, a superar nossos medos, a superar nossas inseguranças. Então, a gente caminha com essas forças existem e não tem como eliminar essas forças. Agora tem como observar essas forças e fazerem com que elas não se tornem, elas não ganhem forças e fiquem atuando de uma forma inconsciente dentro de nós, né? Nós não perceber. Não, pô, tô com muito medo. Tô com medo de começar isso aqui. Eu sei que isso aqui é importante, tô com medo. Mas quanto mais importante a coisa, mais medo a gente fica de iniciar, mais inseguro a gente fica. Claro, quando você não reconhece essas forças, quando você não está aí no processo de autoconhecimento, e até quando está no processo de autoconhecimento, você não vai deixar de sentir ansiedade, medo, insegurança, tudo isso a gente sente. A questão é que a gente enxerga. A Lua, quando ela está cheia, por exemplo, a gente está num lugar escuro, a gente consegue ver o reflexo, né, que é do Sol, né?
Mas aí ilumina a lua, a gente consegue ver, né? Então, ela dá essa qualidade de visão noturna. E isso a gente compreendeu o noturno como esse lado nosso, né, do inconsciente, com essas forças que a gente não enxerga com clareza, mas vem a qualidade da lua e nos faz enxergar essas emoções densas que existem de nós, entendeu? Que a lua, ela nos coloca para ver essa densidade. E a gente ir lá, até lá, e segurar nas mãos, né? Ganhar, conseguir a chave da libertação, né? Dessas polaridades. Simbologia. Título esotérico regulador do fluxo do refluxo, que são as águas, gente. As águas têm essa qualidade do fluxo, refluxo, e a gente saber dançar com isso, né? Saber dançar com os nossos medos e compreender que é importante a gente integrar eles, sabe? A gente não é a gente negar eles, e a gente integrar, assim como a sombra lá mostrada do diabo, né? A gente compreende que existe essa sombra ela tanto pode ser uma sombra soberba, né? Soberba no sentido, assim, dessa qualidade que o diabo ele vem mostrar pra gente, né? Quando a gente não utiliza, a gente desconhece essas forças e essas forças elas atuam fazendo a gente de marionete, né? Ou quando nós somos marionetes perante essas forças, a lua também traz essa qualidade, mas muitas vezes é a vitimização, né? Ou os medos, as inseguranças que impedem de você ir para frente, de você avançar. Pega bem. E aí a lua vem mostrando a necessidade de a gente olhar, de a gente abraçar a nossa criança, entendeu? Não, você não tem que ter medo do escuro. A lua está no céu, está iluminando. Né? Então, você pegar também a mão dessa tua criança, né? Da nossa criança, e a gente ensinar ela, né? Que ela pode fazer com que o medo e a insegurança sejam aliados, né? E não viver aprisionado nessas forças e não conseguir ir à frente. Tudo é necessário, porque imagine se fosse tudo fácil, né? Seria maravilhoso. Eu amaria ter tudo fácil. Maria passar pelas provas fáceis, mas estamos aqui nessa terra e estamos sujeitos a tudo, né? Inclusive a sentir medo. Faz parte do processo de evolução também. E compreender essas forças aí que faz mesmo parte do processo. Aí tá certo, né? Peixes, logicamente, a atribuição astrológica, né? Numerologia 18 é o número da escuridão, do inacessível, do céu, além do abismo. Palavras-chave: medo, incertezas, insegurança. Universo do inconsciente, universo do passado também, gente. Também pode estar se referindo a coisas do passado. Falei questões de infância e tal, né? Tudo depende aí da questão da interpretação. No geral, é isso, né? No geral, como o momento atual é essa confrontação com os medos, uma situação que está deixando a pessoa insegura, está fazendo ela observar o nível de insegurança que ela tem, os medos, né? Também as questões do passado. E aí é um cuidado também, né? Porque a gente está mexendo numa parte da psique muito sensível, por isso que também precisamos desse fortalecimento, dessa compreensão, para que isso não fique fragilizado, para que a gente não fique fragilizado nesse processo, a gente ganhe força nesse processo para superarmos essas situações, né? Aí, certo, né?
a Lua. E agora, vamos para o Sol. Respiremos, né? Não existe escuridão sem a ausência da luz. E a chegada da luz, fim da escuridão. A luz é o nascimento, ela é a primavera, a estação florosa, o sol em sua potência de nutrição, gerar vida. É a existência, é a essência primordial, é a coragem de ser quem é suas qualidades fundamentais, é a verdade que irradia dentro de cada um. É a criação em seu mais profundo entusiasmo e qualidade, né? Então, tá aqui. Enquanto na Lua a gente encara aquelas coisas mais profundas, nossas, em relação ao quê? Às nossas inseguranças, o Sol vem com a nossa essência, o Sol vem com a nossa verdade, a nossa criança corajosa, vem com esse nosso lado mesmo da realização da vontade. É muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Tarot de Marcélia duas crianças, né? E elas estão, tipo, uma de frente para a outra, e você percebe que uma toca no plexo da outra. Interessante. Porque inclusive, o plexo é o nosso sol interno. O nosso plexo, né, é essa força da vontade, da realização da expressão para expandir para o mundo, para o servir. E essa criança, ela vem com esse propósito, com uma contribuição também, né, nós aqui, como seres pequenininhos nesse universo cósmico, nesse universo ultra mega power antigão, né, nós somos, claro, temos aí muitos anos também, a questão mesmo que, enfim, compreendendo que estamos aqui nessa terra, encarnamos, beleza, mas aqui nosso espírito ele é muito antigo, né? E também faz parte de tudo isso aqui. Nós, como seres terrestres, aprendendo aqui dentro das nossas limitações, ainda somos muito pequenos dentro dessa imensidão. E o ego mesmo, ele também sendo pequenininho, né? Dentro dessa imensidão, ele tem algo para servir ao mundo, né? Ele também tem sua função. Então, aqui o Sol vem trazer todo o potencial, o Sol vem trazer a essência, vem trazer a necessidade de iluminação, não é iluminação no sentido de iluminei aqui, acendi os planos, agora sou mestre, de iluminar, de mostrar, de expandir esse conhecimento, essa luz e desse serviço na nossa vida, né? O serviço ao bem maior, o serviço que sua alma, quando escolheu vir aqui para esse planeta Terra, por mais que você não lembre, veio servir. E aí o título esotérico, o Senhor do Fogo do Mundo. Número vinculado ao Sol, é um número relacionado ao 10, e como o 1, né? Se a gente for somar aí 1 mais 9, 10, aí desmembrando 1 mais 0, 1, passa uma ideia tanto de ciclo completo, voltando à unidade, como de individualidade. Interessante, né? Porque ele fecha esse ciclo, né? Tipo, você chegou na essência. Claro, gente, que para a gente chegar na essência, haja trabalho interno. Mas estamos aí, estamos dispostos e assim, em um período pelo menos da vida, a gente sente o brilho do sol, né? E assim, pedindo sempre que ele irradie, ilumine, para o quê? Para a gente poder realizar o nosso serviço. Entende? Peguem bem isso. Atribuição astrológica, o sol. Se ele botasse aqui, sei lá, a lua ia ser estranho, né, gente? Então, o sol tá bem óbvio. Palavras-chave. Clareza no caminho, essência, a ligação com a criança interior, como eu falei para vocês, né, no começo.
Então, é isso. O momento atual é a mesma pessoa ali naquele caminho, né? Buscando ali a essência dela, buscando estar mesmo ligada cada vez mais com a sua verdade interior. E seguindo o seu coração, né? A sua espontaneidade. Como também caminho espiritual, é bem isso, sabe? É bem essa questão da essência. Mentalmente, clareza no pensamento, buscando mesmo estar vivendo a vida conectado, né, com sua essência espiritual, com a sua criança interior, emocionalmente, estar conectado mesmo com isso, né, de repente, dentro de uma relação, consegue conectar com essa parte mais profunda, mais espiritual, mais de essência, mais de verdade, dentro dessa relação de crescimento, bem interessante. Aqui só dando um exemplo aqui para vocês. Então é isso, gente, é o sol, não tem outro, é o sol brilha. E aí estamos chegando na nossa reta final, né, de compreensão aqui nos nossos arcanos e aí os julgamentos, né? Eu vou ler o verso e os versos, né, e a gente vai falando um pouco mais sobre essa carta. Vamos respirar, né? Profundamente. Se quiser fechar os olhos, feche os olhos, né? Só para sentir o arcano. Então, vamos lá. E daí, eu acordei. Mas dessa vez foi diferente. E de repente, um anjo apareceu no céu anunciando: é hora do julgamento. Mas o que isso quer me dizer? Todos os meus atos anteriores geraram resultado dentro de mim. Eu vi minha vida toda passando diante dos meus olhos. E no final, esta trombeta tocou e anunciou: está consumado. Não há mais nada a se fazer, a não ser lembrar minha essência, lembrar-me de tudo que enfrentei até o final. Confiar, esperar, expectativas. Não me cabe mais nenhuma ação. Agora é o juízo final. Ou será o começo do que virá em seguida? Esse final aqui, né, gente, é tudo. Ou será o começo do que virá em seguida? Se a gente for pensar na história mitológica, né, do julgamento, inclusive se a gente... É uma confirmação o quanto o tarot traz aspectos, né, do cristianismo. Não vou falar cristianismo, né, gente? Da mitologia cristã, volto a destacar, quando eu falo de cristianismo aqui, eu não estou falando do cristianismo ortodoxo da Igreja Católica, estou falando do cristianismo gnóstico, do cristianismo mesmo do Cristo interno, da iniciação e a parada toda que a gente viu aí estudando as bases do esoterismo, né? O mito, a história do julgamento, remete o quê? Aqui, morri em vida, morri em vida foi, morri em matéria. E aí, dentro da história do cristianismo, o que acontece? Você morre em matéria e você vai para um lugar chamado o quê? Purgatório, né? Que diz que lá nesse purgatório, né? Ou o julgamento, acontece esse momento em que é a partir daí que vai ser definido qual será teu destino, a partir das ações que você fez anteriormente aqui em matéria, né? E aqui é um momento de renascimento,
para aqueles, né, segundo a história, aqueles que foram acordados pela trombeta e tiveram a oportunidade de ter essa nova vida, porque anteriormente praticaram bons atos no passado. Então, o julgamento traz esse símbolo do renascimento, da ressurreição, né, que é um momento iniciático, onde você passou por tudo aquilo, e aí você está atingindo um novo grau, sabe? Uma nova morte. Agora, essa morte aqui, ela fecha um ciclo interno, porque a gente sempre está passando, né, por várias mortes, fechando vários ciclos, mas existem dentro de um grande ciclo, existem pequenos ciclos. E aqui a gente, no julgamento, a gente passa por mais uma grande morte, mesmo a gente já ter morrido, já ter se desvivenciado de muitas facetas nossas. No julgamento, a gente tem uma oportunidade de uma nova vida, né? De vivenciar uma nova vida a partir das escolhas que você fez lá atrás. Interessante, né? E aí através dessas escolhas e toda essa preparação que você teve, que tu ralhou, enfrentou, e teve altos e baixos, teve alegrias e compreensões dentro do teu caminho, que é uma oportunidade de uma nova fase dentro do teu caminho espiritual, dentro do teu caminho da vida, né? Porque eu estou falando aqui no sentido mais profundo, né? Mas uma jogada muitas vezes vem falar de uma questão mais prática, né? Depende da posição da carta. Mas, enfim, falando nesse sentido aqui, mais a nível esotérico, né? Essa oportunidade da gente fazer essa grande revisão também dos nossos atos, né? E aí tem aquele momento que você só entrega mesmo, porque já está tudo consumado, já está tudo feito, você já passou por tudo aquilo, e aí tudo isso que você passou lhe preparou para o que há de vir. E aí vem o Arcanjo Miguel anunciar, né, trazer essa anunciação para o Arcanjo Gabriel, né, na realidade. Então é isso. O espírito do fogo, numerologia, segundo a tradição maia, o número 20 representa o Deus solar em função de arquétipo perfeito, né? E a atribuição astrológica, o elemento fogo, ele é elemento fogo, né? Porque é interessante, né? Tipo, em alguns momentos o Crowley traz planetas, signos, elementos, né? Aqui é o elemento fogo, pois tem suas características de poder transformador, purificador, regenerador, sutilizador, fonte de energia e fonte de luz. O fogo e suas qualidades, né? Vem falar aqui na carta do julgamento. E aí, sintetizando, a hora decisiva segundo seus atos, expectativas, julgamentos mentais, consciência a consciência da caminhada e acerto final. Uma coisa interessante, né, também a se falar sobre a justiça, o julgamento, né, quando ela cai assim em relação a uma situação que de repente você quer que aconteça. Digamos assim, eu tenho um projeto para executar e cai o julgamento. E aí, o julgamento, ele conversa com a gente, faz uma reflexão sobre tudo que você passou. Você se acha merecedor? O julgamento coloca a gente de frente para a gente, perante nossos atos, perante as nossas ações, sabe? E aqui ele vem colocar a gente de frente para a gente, não num ato moralizador, mas é reconhecendo a nossa caminhada, sabe? E a gente toma muito cuidado também para que a gente não caia nesse julgamento
que é um julgamento de uma construção de uma ideia que tem um julgamento, que é a ideia do pecado, que é a ideia do erro, né? Claro que nós também erramos, mas não existe pecado. E é muito interessante ficar no Evangelho de Maria Madalena, né? Que é ali alguns diálogos, né? Que ela teve com Jesus Cristo e que ela repassou para os apóstolos, né? Depois da crucificação de Cristo, né? E aí ele fala para ela que não existe pecado. E aí a gente sai dessa concepção cristã dessa sociedade, né, do pecado, da culpa e da parada toda aí negativa, dessas energias que distorcem tudo, para uma consciência, sabe? Mas existe sim essa faceta dentro de nós que de repente não se acha merecedor de conseguir aquilo, mas a única pessoa que vai dizer que é merecedora não é você. Perante ao quê? Perante ao que você fez. E você também tem que ser consciente. Você não fez, mas não significa que você é uma pessoa mais ruim do mundo porque você não conseguiu realizar aqui. Tá tudo certo também. Existe essa qualidade dentro de nós que também julga. E é dentro de nós. Nós temos esse grande juiz. Ele está dentro de nós e ele não julga. Mas aí temos que sair dessa percepção do julgamento do pecado. Quando o julgamento vem aqui falar com a gente, ele não está falando de percepção de pecado, está falando de uma percepção consciente dos seus atos perante ao resultado, perante aquilo que você está pedindo, que você quer que aconteça, entende? Então, é essa reflexão aí que eu quero que vocês façam perante o julgamento, né? De uma expectativa. O tarô, todo momento, principalmente quando a gente está fazendo uma consulta, seja ela para uma pessoa, seja ela para nós, mas lembrando que nesse momento aqui estamos falando mais de essência, e estamos fazendo essas reflexões também de nós, né? E agora eu vou chutar um exemplo de que nós, como esse papel que fazemos de julgador interno, né? Quantas vezes a gente não parou para perceber que muito nosso sentimento a gente escolhe o que vai sentir. Claro que muitas vezes a gente não escolhe 100%, mas assim, e ao mesmo tempo a gente escolhe. Se a gente vai se deixar dominar, porque, né, enfim, não somos impedidos que os pensamentos, que as crenças limitantes, eles cheguem até nós. Mas aí, a gente vai deixar com que isso vença. Tá entendendo? Se a gente está aqui no rumo da evolução, no rumo de uma construção pessoal, erramos, somos humanos, mas e aí, a gente vai ficar... A gente vai aprender com isso, com esse erro, tirando essa percepção de pecado, de mal, entende? De uma coisa assim mesmo, de culpa, sabe? Toda essa energia, que na verdade a gente vem desconstruir aqui. A gente vem desconstruir tudo isso aqui no diabo. Para quando a gente também chegar aqui na justiça, a gente tem uma percepção também desses julgadores, que na verdade isso é muito mais que fala de uma questão de uns julgadores externos do que os outros acham, do que aprendemos sobre o que é certo e o que é errado, do que uma coisa da essência, né? Então é isso, é a gente limpar também essas percepções desse julgamento, né? Tanto sobre nós, sobre outras pessoas também. E aí, gente, o último arcano, né, dos arcanos maiores, fechando o setenário, é no mundo. Não tem outra. O mundo vem aqui trazer para nós... Opa, perdão. O mundo vem trazer aqui para nós
essa qualidade, sabe, da totalidade. Então, vamos lá, respiremos, né, profundamente. A gente receber aqui, né, nosso último arcano, dos arcanos maiores, o mundo. Vamos sentir o mundo, gente. Me arrependo toda, né, porque essa carta, ela vem trazer um fechamento, assim, clássico, sabe, do tarô, da totalidade. Então, vamos lá. O mundo é um portal. São portas que se abrem às possibilidades de ser diferente de tudo aquilo que havia tentado. Me jogar no mundo exige entrega e confiança. Mas fui preparado. Eu passei por todas as fases. Desafios, alegrias, morte, desconstrução, esperanças, medos e renascimentos. Eu vi minhas maiores sombras e vi minha luz. Renasço novamente, completo, firme, e tudo começa de novo. Então, veja só, gente. Citamos aqui a totalidade que é o universo do mundo, né? Desse arcano. Porque no decorrer dos arcanos, nós passamos por tudo. Passamos por todas as fases. E não é assim na vida. Não é assim. Passamos por todas as fases na vida. Passamos pelos desgostos e desprazeres dessa vida humana. E tudo isso nos prepara quando, claro, nós entramos nessa seara da iniciação. E o que seria essa iniciação? Que não é viver a vida e compreender todo esse universo. É enxergar, não é? Para a gente sair, o que é esse sair da ilusão? Se não é a gente enxergar que a gente não está só nessa corrida de ratos. Não estamos aqui só para pagar contas. Temos algo maior que isso, que também fala sobre viver, sobre se desenvolver e sobre contribuir ao mundo. Você trazer a sua contribuição ao mundo. E é isso que essa carta vem falar para a gente, sabe? A sua contribuição no mundo. Então, vejamos só. E aí a gente percebe, todas as 3 cartas, temos aqui 4 elementos, né, representando o quaternário, até inclusive o Jung, ele fala o quanto é presente essa ideia do quaternário nos mitos, nas diversas culturas, né, aí pelo mundo, essa coisa do quaternário, né? O quaternário traz uma questão de totalidade, e aí é interessante, mais uma vez, comprovando o quanto o tarô ele tem traços mesmo cristão, né? Cristão no sentido, claro, gnóstico iniciático. E aí a visão de Ezequiel, dos 4 querubins, a gente tem aí presente aí nesses arcanos, principalmente de Marcella e Waite, né? Aqui já no tarô mitológico ele utiliza, inclusive, os 4 símbolos dos naipes, né? Espadas, paus, copas e ouros. É interessante que a gente percebe aqui
ouros e copas, por exemplo, aqui embaixo, representando essa questão mesmo dessa coisa mais material, sensorial da vida terrestre, digamos assim. E aí o mental e o espiritual, que leva a gente para um plano mais do intuir e do imaginar, ou do pensar, aliás, né? Enquanto terra e água nos traz para esse mundo das sensações, para esse universo das sensações. Mas, enfim, o mundo é a grande iniciação. Título esotérico, o grande da noite dos tempos. O grande da noite dos tempos, perdão. Numerologia 21 é a perfeição final. A atribuição astrológica Saturno, por representar as lições, por representar a madureza. Aí da carta do mundo. E as palavras-chave, novo ciclo, abertura de caminhos, possibilidade de expansão, eita, e lições aprendidas. Então, gente, o mundo, ele vem fechar aqui com chave de ouro as lições que aprendemos no decorrer da vida, né? Então, ele vem aqui com amadurecimento, para a gente poder expandir, para a gente realmente, assim, pô, agora eu vou me lançar no mundo, eu não sou mais um louco, um mero louco. Agora, eu já compreendi. E é muito interessante, porque o louco é a carta zero. No final das contas, sempre retornamos para ele. O mundo só representa um degrau dentro de nossa iniciação, né? Um degrau de madureza, um degrau de expansão. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham sentido a essência, né, de cada arcano aqui, nesse estudo. E a gente encerra essa parte dos arcanos maiores, né? Tô terminando já. Pode. Parei. Mas vou retornar já já a gravação. Vou encerrar.
para a gente pegar, né, aí esses ensinamentos, né, sintetizar essa síntese que o mundo traz, né, fechando aqui esse estudo dos arcanos, né, que é esse eterno espiral. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre dentro desse processo de autoconhecimento, sempre estamos aí galgando degraus, né, de compreensão, mas lembrando sempre que, tipo, estamos aqui em matéria, estamos aprendendo, e que sempre esses desafios, eles vão surgir para a gente variadas e variadas vezes, vamos morrer várias vezes, vamos ter que tomar decisões, vamos ter que várias vezes ter que nos reformular mentalmente, vamos enfrentar os nossos medos, porque essas coisas existem e a diferença está na consciência do processo. Peguem essa chave, a consciência do processo. É que faz toda a diferença. Porque vai a coisa acontecendo e, cara, é aquele arcano, né? Aquele arcano que, por exemplo, né? Em situações que nos coloca assim de frente com os medos, né? A gente lembrar da lição da lua, ou quando a gente está passando por uma grande transformação, e a gente lembrar aí, seja assim uma transformação de deixar coisas ir, né? Ou seja, uma transformação de abandonar a nossa zona de conforto. Vamos lembrar da morte, vamos lembrar da torre, a nossa própria desconstrução sobre a sexualidade, sobre a sombra, vamos lembrar do diabo, sobre a necessidade de desenvolvimento das nossas virtudes, vamos lembrar da temperança, em momentos vamos chamar pela temperança para a gente ter paciência também aí com o processo dos outros irmãos, com os nossos próprios processos, porque a gente tem que ter muita paciência também conosco mesmo, né? Então é isso, gente. Perdão aí, eu voltei, né? Porque teve alguns erros gramaticais. E aí eu resolvi voltar aqui, dar uma pausa e voltar para a gente retornar aqui, né? Para a gente poder fechar aqui o mundo, né? Se liguem nessas palavras-chave, né? Que elas transmitem a síntese de toda a jornada dos arcanos, sabe? E é interessante, novo ciclo nos conecta novamente, abertura de caminho, possibilidade de expansão ao louco. Só que vai ser um louco com mais bagagem. Um louco graduado. Somos um louco graduado. Nós que estamos aí dispostos a nos conhecer, a nos estudar e a nos trabalhar. Eu espero que essa aula tenha sido de muito proveito para você, né? Que esse curso esteja sendo realmente de muito proveito para você, que está aí estudando o tarô, principalmente para que você possa se conhecer através desse livro, né? De símbolos e páginas soltas, que também tem muito a nos ensinar. E que seja útil na sua caminhada, e que seja útil para as pessoas que você encontrar e que vão receber essa luz do tarô, né? Que seja mesmo de compreensão para você e para as pessoas que você vai encontrar e que você vai repassar esses ensinamentos, né? Que você está tendo e principalmente que você vai vivenciar na sua vida e vai conectar com os arcanos, porque é essa a pegada principal, né? É as coisas acontecer e a gente conectar com os arcanos para a gente entender também as coisas que estão acontecendo conosco e pegar mesmo o néctar da coisa, sabe? Tudo vai ter o seu néctar. Até situações mais loucas vão ter algo a nos ensinar de valioso. Então,
É isso, forte abraço no seu coração e nos vemos logo mais, continuando aqui, fechando essa parte dos arcanos maiores, mas vamos falar um pouco mais sobre o tarô nessa perspectiva de autoconhecimento, né? Para a gente também compreender como é, né? Utilizar o tarô também a nível de consulta, a nível de diagnóstico, a nível de percepção, no momento em que a gente sai desse universo do eu, né? Que é muito importante a gente estar bem entendido nesse universo do eu. Claro que nunca vai ser 100%, mas para a gente também poder aí fazer boas interpretações, claro, para as outras pessoas, tá bom? Forte abraço e até logo mais.